Já ouviram falar a história do sapo? Né? Que você coloca o sapo dentro de uma vasilha e coloca no fogo. Ela vai aquecendo aos devagarinho e o sapo não pula dali. E ele acaba morrendo ali dentro. E assim, pessoal, vou aproveitar que eu tô aqui, tipo, na beira do fogão a lenha. Não deixa de ser uma fogueira, né? Pra me contar uma historinha pra vocês. Eu quero contar a história pra vocês de um homem. Um homem que foi o sobrinho do homem de maior fé que teve nessa terra. E ele foi sobrinho desse homem de maior fé, teve um grande exemplo de patriarca, de um homem. No entanto, esse homem ele fez más escolhas. E as escolhas que ele fez com que ele perdesse toda a sua família. E eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de Ló. Talvez você nunca nem ouviu falar quem é Ló, né? Dependendo de quem seja você. Mas Ló foi um homem, sobrinho de Abraão, na Bíblia. O pai dele morreu enquanto ele era pequeno. E Ló cresceu testemunhando, vendo a fé de seu tio Abraão. Um dia Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E Abraão foi. Só que junto com Abraão foi a família dele, né? Muitos o acompanharam. E esse sobrinho dele foi um desses que acompanhou ele. Chegou em determinado momento da vida que eles tiveram que se separar, né? Os dois muito ricos, muito abençoados, né? Você pode ver o dinheiro, mais uma vez, provocando contenda, né? Não é errado ter dinheiro, mas dependendo muito do que vai nos corações, é perigoso. E aí esse homem, ele resolveu afastar, né? Afastou-se do seu tio. E nesse afastamento, ele decidiu ir para uma cidade. E nessa cidade, era uma cidade muito rica, muito bonita. Uma cidade linda. As pessoas eram muito prósperas, financeiramente falando. Só que tinha uma vida ociosa, não fazia muito nada, vivia mais viciadas, né? Hoje em dia é o que a gente vê nas cidades também, o vício. Né? Para cima e para baixo, pessoas atrás dos seus prazeres, dia e noite. O próprio ar em si hoje da cidade já são poluídos. Né? E esse homem, ele casado, teve filhos, teve filhas. E ele foi para uma cidade, considerada uma cidade ímpia, chamada Sodoma. E lá nessa cidade, longe da influência do tio, e vendo coisas assim, todos os dias, mal prosperando, né? O mal prosperando. As pessoas, a pobreza, a miséria, a violência. E tudo isso acontecia nessa cidade. E por mais que ele se angustiasse em ver aquilo, pela contemplação ele estava se transformando naquela condição. Não sei se vocês já ouviram falar a história do sapo, né? Que você coloca o sapo dentro de uma vasilha e coloca no fogo. Ela vai aquecendo aos devagarinho e o sapo não pula dali. E ele acaba morrendo ali dentro. E assim foi esse homem. Ele foi ficando na cidade ímpia, foi vendo coisas, foi se tornando alguém importante naquela cidade. Inclusive, diz a palavra que ele estava se tornando meio que um juiz daquela cidade. E, gente, o fim das coisas foi que aquele homem, aquela cidade, ela estava tão ímpia, mas tão ímpia, que Deus falou: não tem como, vou ter que destruir. E esse homem era ainda o único justo que tinha naquela cidade. Né? Ele foi para ali pensando em bens, pela beleza do lugar,
pensando na prosperidade material e temporal. Até que um dia, o clamor das pessoas que sofriam naquela cidade chegou aos céus. E Deus decidiu que ia destruir aquela cidade. Só que Deus não é injusto. Deus quis tirar seu servo de dentro daquela cidade. E para isso ele mandou aviso. Ele mandou 2 anjos ali para avisar o seu servo que aquela cidade ia ser destruída. Só que ele foi muito vagaroso, demoroso para sair. Os anjos do Senhor tiveram que pegar ele pela mão e tirar ele dali de dentro. Só que nessa caminhada e nessa demora, nessa relutância de sair dentro dessa cidade, ele perdeu a esposa, né? A esposa que poderia ter sido salva, que não se perderia. Ele perdeu a esposa. O coração dela ficou ali dentro e ela viu também a relutância dele em não querer sair dentro daquela cidade. Perdeu os filhos, filhas, né? Caiu o fogo do céu, destruiu aquela cidade. E essa história está registrada nas páginas sagradas para nos mostrar quão importante é escolher o lugar de morar. Como é importante, porque muitas pessoas não levam em consideração o ambiente, não levam em consideração a influência e acreditam serem muito fortes. Mas sabe, gente, ninguém é forte assim. A palavra de Deus diz que o ambiente, a influência, deveria ser a primeira coisa que nós, deveríamos pensar antes de morar num lugar, antes de escolher um lugar para morar. Infelizmente, muitos pecam nisso, não levam em consideração o ambiente. Eu, antes de vir para o campo, eu morei na cidade 12 anos, cidade grande, capital do país. Só que até os 19 anos eu morei no interior, morei na roça. E nesse período que eu morei na roça, pessoal, na minha adolescência, eu vi muitos pais de amigos que tinham ido para a cidade, criou seus filhos lá. Eu vi muitos amigos meus vindo da cidade, porque lá na cidade onde os pais foram para ganhar dinheiro, os filhos começaram a se envolver com más companhias, com coisa que não devia. E hoje, analisando a história de Ló, eu percebo que o que aconteceu com eles, com esses pais, é justamente o que aconteceu com Ló. Eles não pensaram na prosperidade espiritual, na moral, pensaram no lucro, pensaram na ilusão do ganhar dinheiro nas grandes cidades. E com isso muitos dos seus filhos acabaram se envolvendo em situações terríveis. E muitos desses pais, eu vi esses pais voltarem para o interior com seus filhos viciados, com seus filhos destruídos e a própria família em si destruída. Hoje, a maioria das pessoas querem ir para a cidade grande, quer fazer a vida, mas elas esquecem que a verdadeira felicidade está na simplicidade. A verdadeira felicidade está naquilo que é a origem de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus criou o homem, Deus não deu para um apartamento, deu para uma chácara, um jardinzinho para ele cuidar e para ele morar. E como Deus é um Deus de amor, de misericórdia, tudo que ele quer para os seus filhos é o melhor, E não foi diferente com Adão e Eva lá no início. É tanto que a primeira cidade que foi construída nos registros sagrados foi uma cidade feita por Caim. Caim, o primeiro transgressor, assim, literalmente ímpio. Aquele que não se arrependia de seus pecados. E ele pensava só no crescer, no ter, no temporal. Mas esquecia do amor, da simplicidade, do respeito. E se você hoje está aí na cidade, não
e ainda está construindo família, ou já construiu família, ou tem passado por isso, né? De perder sua família para as más companhias, para o ambiente. Se você ainda tem condições, faça planos para ir para o campo. Eu tenho certeza que sua vida vai ser melhor, sua saúde vai ser melhor. Porque a roça, o campo, ele é um projeto de Deus para a nossa vida. Não é só para o pobre, é para o rico e para o pobre. A saúde, só que assim, hoje o ser humano ele está tão atrás de coisas que passam. Essa semana mesmo eu estava meditando bastante nos meus tios, nos meus parentes, na casinha, na roça, que hoje já virou tapera, né? Naquele período havia uma verdadeira felicidade e hoje muitos daqueles que cresceram ali tentam preencher seus vazios com bebida, com festas. Mas eu estava conversando com a prima esses dias e ela falando que queria voltar para a roça, que deu uma saudade da roça. Mas fala da boca para fora, né? Porque na hora de fazer não faz. O que o outro vai pensar, lá eu não vou conseguir ter grandes coisas. Gente, eu falo isso pra vocês porque eu fui pra cidade. Eu passei 12 anos na cidade. O que eu fiz foi estudar, sabe? Mas saúde de verdade, felicidade de verdade se encontra no campo. Tem uma frase que diz assim: toda vez que eu saio ali fora, que eu vejo o céu estrelado, eu lembro dessa frase, que diz que à procura de ouro perdemos os diamantes. E eu vejo muito isso. Isso aqui, ó, fez muito parte da minha infância. E hoje voltou a fazer parte. Hoje eu moro no campo, moro de aluguel. Até penso, o dia que, se for necessário sair daqui, sem ser para algo assim meu, né? Sem ser com a propriedade na roça. Mas, por quê? Porque eu adoeci muito na cidade. O ambiente na cidade, ele é um ambiente que adoece, principalmente para a classe operária, para o pessoal que de baixa renda e para os ricos também. Uma vida muito superficial, sabe? E eu, aproveitando para contar a história do Ló aqui para vocês, né? E aquecendo um pouquinho porque que tá frio. É mais um convite para você pensar nisso. Você pensar em prol da tua família. Você pensar em prol da tua saúde. Em prol da tua moral mesmo, do teu caráter. Muitos hoje estão afundados nas cidades com coisas assim desnecessárias, sabe? Onde poderiam ter uma vida muito melhor. A última vez que eu estive na capital do país, né, que era onde eu morava, eu estava conversando com o Uber. Um Uber, e aí ele falando que a esposa dele trabalhava de doméstica, que ele tinha que comprar manga, que ele tinha que fazer um monte de coisa, e a esposa dele trabalhava de doméstica, ele se matava de Uber, e eles tinham uma terrinha lá no Nordeste, com uma casinha, e que ele só estava naquela cidade por vaidade da esposa, que todas as vezes que ele ia no mercado comprar manga, ele faltava chorar, porque no fundo da casa dele, ele tinha um pé de manga, que estava perdendo manga, sabe? Então é essa ilusão plantada de que as cidades são a melhor coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não é. Quando vocês se aprofundar nas escrituras, vocês vão ver que o tamanho da ilusão, o tamanho do orgulho, do ego, que é morar na cidade. Eu falo assim, que o campo, ele tem suas lutas, e não é todo mundo realmente que tem uma condição de viver no campo, né? Principalmente aqueles que nunca viveram no campo. Mas quem já sabe plantar, quem sabe colher, quem já tem um pedacinho de terra, viveria literalmente como um rei e uma rainha no campo. Enquanto muitos hoje estão vivendo como mendigos, literalmente, em cidades. Sabe? Tem tanta gente na cidade hoje em dia que
compra um carro financiado em 300 vezes aí, trabalha o ano todinho para poder ir lá na roça mostrar para os outros, fazer uma viagem uma vez no ano. Vai de carro e todo mundo, ó, fulano tá de boa, fulano tá rico. Uma ilusão tão grande e um orgulho de dizer que tá morando na cidade. Eu já vi de tudo um pouco, sabe, gente? Eu tô falando isso pra vocês porque eu já vi tudo isso acontecer. Mas o intuito aqui é fazer você pensar, fazer você refletir. Que muitas pessoas hoje moram nas cidades por pura vaidade. E é uma vaidade que não enche barriga, é uma vaidade vazia. É uma vaidade que está perdendo família, como Ló perdeu sua família. É uma vaidade de querer satisfazer capricho de esposa, de filho, que nem ajuda tanto assim. E com isso a vida está passando. E a pessoa ela está perdendo saúde emocional, né? Espiritualidade. Sem contar que as cidades, segundo a palavra de Deus, serão muito visitadas por juízos, né? Tem vindo uma doença pior que outra. Antigamente as doenças eram em níveis regional, agora já teve doença em nível mundial. E as cidades sempre serão as mais afetadas, e aqueles que moram na cidade serão também os mais afetados. Então, assim, o convite desse vídeo aqui mesmo, essa prosa ao redor do fogão a lenha, né, da fogueira do fogão a lenha, é para você pensar antes de adquirir ou mudar na espiritualidade do lugar para onde tu vai. Levar mais em consideração aquilo que é invisível do que as coisas materiais, né? Esse é assim, a minha reflexão para vocês hoje.